Quando a gente se ouve, a gente se descobre. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o segundo episódio da 7ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a cantora e pesquisadora Josane Pimenta e o musicista Carlos Nascimento. Depois dos 35 anos, eu comecei a me enveredar. E se eu estudasse canto? E como eu era já uma pessoa musical, eu comecei a participar de contos de corais. Só que, mais na adolescência, falavam para mim: você não tem condição de cantar. Pessoas da minha família falavam: nossa, mas que voz de velho, para de cantar. Uma referência grande, um doutor em música, ele falou: você tem um vozelinho, tipo, vai estudar violino. Eu lembro que na época, um pouquinho depois da minha adolescência, lá nos 25 anos, mas eu com 25 anos é como se eu tivesse 13. Meu emocional era bem numa bolha, né? Eu lembro que eu cantava no coro da cidade e eu entrava para o coro e fazia a seguinte oração: Deus, eu sei que eu não tenho condição de cantar, mas deixa eu ficar aqui, eu gosto tanto, eu prometo que eu não vou atrapalhar. Era essa a minha oração. Então o tempo foi passando, eu estudei música, como eu te falei, participei de masterclasses disso, de aquilo, mas quando eu comecei a estudar voz, que foi com a Patrícia Guimarães em Minas Gerais, um pouquinho antes de eu estudar com a Lenine Santos já em São Paulo, eu comecei a realmente estudar, realmente a ver o que é essa coisa que o Bolsonaro pergunta no livro dele. O que é essa voz? Essa voz que deveria ter um estudo muito profundo, um estudo de psicologia, de antropologia, muito mais do que uma fonoaudiologia, porque a voz é um troço muito profundo. Então eu comecei a perceber que tem um troço de muito profundo aí. Eu comecei a buscar a minha própria voz. Eu comecei a ter aulas, em todas as aulas eu gravava tudo e ficava ouvindo. Um fato que aconteceu de muito marcante numa das primeiras aulas que eu tive na minha vida, eu já cantava no banheiro, né? Eu adorava uma música de Fauré chamada Après un rêve, após um sonho, Après un rêve. Eu gosto muito dessa música e comecei a estudar. E a professora, ai, Carlos, é isso? Aí eu, mas professora, não está dando certo. Não, Carlos, não, você está indo bem, olha, faz isso, faz aquilo. E eu me incomodava, eu não conseguia cantar como eu queria. Aí ela me mostrou uma gravação. Ouve isso. Eu estou ouvindo a gravação e falei, é isso. É assim que eu quero cantar. Ela olhou assustada para mim, Carlos, você não percebeu? Eu gravei você, é você cantando. Eu fiz uma pausa, eu não entendi nada, fiquei muito confuso. Até arrepiei lembrando disso, gente. Até arrepiei. Como assim? Hoje, analisando, é o cúmulo de não conhecer a própria voz, de não conhecer quem é você. Esse crossover pelos mundos diferentes tem as suas vantagens, mas no início é muito confuso. Porque você vai pelos mundos obedecendo todo mundo, mas a única pessoa que você não obedeceu e não conheceu foi você mesmo. Então, quando você se depara, você não conhece a sua própria voz e você gosta dela, mas como se fosse de uma outra pessoa, porque a sua voz você não é capaz de amar, porque ninguém te ensinou a amar a sua própria voz. Isso foi muito confuso. Eu até escrevi um texto chamado A Confusão é a Sua Salvação. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu Baseado quero nos que livros você aí. empreste esse texto para gente até Tá, poder ok. colocar no blog, Nossa, vai ser porque um é prazer. super, super forte. Te agradeço por compartilhar. Imagina. Desde a voz da sua mãe na sua vida intrauterina, até a voz como identidade e a voz Identidade. onde você ouve. Quando você se ouve, mas você não se reconhece, e como é lindo quando você se ouve e se descobre. Então, isso é muito lindo E na sua mais vida. lindo Pode ainda, continuar. e mais lindo ainda quando você aprende a se amar. Essa lição, bom, dois grandes exemplos, né? Cristo, você tem que amar o próximo como? Hein? Antes tem alguém? A ti mesmo, então. Você não é capaz de amar o próximo plenamente se você não ama você mesmo. E outra, a Louise Hay. Porque a Louise Hay tem uma história que ela fala assim, a infância dela, o que ela lembra da infância dela? Ela era estuprada pelo padrasto.
sempre foi estuprada. Quando chegou aos 15 anos, ela não aguentou mais, fugiu de casa. Só que ela fugiu de casa, ela não sabia nem se cuidar, nem tomar banho, ela não sabia o que era cuidado próprio, ela só sabia que ela não podia continuar naquela situação. Eu acho tão incrível como que ela sobreviveu a isso tudo. Como que ela vai conseguir a vida se ela não sabe nem fazer uma faxina, se ela não sabe se valorizar para poder falar, olha, eu posso trabalhar para você, você me paga, porque ela não sabia que podia fazer nada, ela só foi mais do que castrada, não só a voz, mas a alma dela. Muita gente, por muito menos, já se matou porque não aguentou viver. E ela, não, tá tudo bem, eu faço questão de mostrar essa emoção, porque isso é uma das poucas coisas que ainda me faz chorar. O que é bom me faz chorar. Porque ela aprendeu, depois de tudo que ela passou, se ela aprendeu o amor próprio, mas um amor assim que ela tinha milhões de pessoas numa audiência só para ouvir ela falando, olha, eu fiz 80 anos e eu decidi que essa década vai ser a melhor década da minha vida. E eu aconselho vocês a decidir que essa década seja a melhor década da vida de vocês. Uma mulher de 80 anos, cheia de vida, que aos mais de 40 anos enfrentou um câncer vaginal. Será por quê? E ela mesma fala, por que será que eu tive esse câncer? Né? Por tudo que ela passou. E ela conseguiu vencer esse câncer. Com as terapias, as técnicas mentais, conseguiu vencer. A comunidade médica não deve ter ficado nem um pouquinho feliz, porque ela fez isso sem usar os remédios da medicina. E ainda ela escreveu um livro e muita gente começou a se curar também. É uma coisa assim, eu não vou para o lado do fanatismo religioso, não tem nada a ver com isso. Mas, e ela, o que ela ensinava para as pessoas? Ela pegava um espelho e pá, tá aqui o seu Salvador. Vamos conversar sobre, vamos ver. E ali, com apenas um espelho, ela fazia a pessoa enxergar quem era ela. Que ela era uma pessoa digna de ser amada. Que o que fizeram com ela foi triste, mas vamos deixar no passado. Ela tem uma meditação que diz, eu perdoo os outros, eu perdoo a mim, eu me livro do passado. E é aqui no presente que a gente aprende a se amar. É aqui no presente que você conhece a sua voz. Então, aprendendo isso, eu lembro que eu ainda não acreditava na minha voz, mas eu estudava. Quando eu falei que eu ia fazer as provas para entrar para o curso sinfônico, né, o ZESP, né, os cantores lá riram de mim, falavam que eu não tinha a mínima condição, mas eu fui mesmo assim, passei em primeiro lugar, né, e achei muito estranho, mas como se as pessoas riam de mim, como que eu passo em primeiro lugar? Tem alguma coisa aí. Entrei para o ZESP e lá ainda continuei, mas quem sou eu? Que voz é essa? Eu fazia aulas com a Isabel Marisca, né? E ela, é isso, meu filho, tá muito boa a sua voz. Quando ela falava, tá muito boa a minha voz, uma mulher dizendo para mim, tá muito boa, muito bonita a sua voz. Eu lembrava da minha mãe. A Isabel Marisca também criou uma confusão na minha cabeça, porque a voz materna da minha mãe rechaçava a minha voz, mas a voz materna da Isabel significava alguma coisa em mim. Tá vendo essa confusão? Foi a minha salvação, porque quando você está confuso, opa, tem outro direcionamento, não é só aquilo que disseram para você antes. Quando você está confuso, você vê, tem outro caminho, não é só esse que inventaram sobre você, né? Eu lembrei agora da música da Beyoncé, I'm done believing you, né? Now I'm gonna find my own voice, né? Chega, eu não acredito mais em você, agora eu vou buscar minha própria voz. E foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a buscar isso. Só que depois que eu saía da aula de canto, eu já tinha passado em primeiro lugar no concurso lá da USESP. Gente, sem brincadeira. Eu pegava a gravação, tem as aulas gravadas até hoje. Eu colocava assim, eu dormia ouvindo. Eu tinha que ouvir, porque quando ela falava, sua voz está bonita, você fez muito bem esse Mozart, você fez muito bem esse Villa-Lobos. Eu queria acreditar, eu queria acreditar. Então, o que eu fazia? Eu ficava escutando. Olha, é mesmo, nossa, essa passagem foi bonita. Olha, eu dormia. Inclusive, essa é uma das técnicas que eu uso com alunos que têm problemas emocionais. Eu não me considero apenas um professor de canto, eu sou um professor holos, porque o aluno sai com a aula gravada e o dever de casa é dormir ouvindo a própria voz. Mesmo que você não goste, a própria voz está embalando. Isso é uma transformação mega, ultra blaster, porque não adianta a voz da sua mãe
Não adianta a voz do seu pai. A sua mãe pode fazer tudo o que ela puder, mas você saiu do ventre dela, não adianta isso. É você. A sua mãe tem que cuidar da própria voz, da própria criança dela, da própria voz dela. Então, eu descobri que acontece uma mágica quando o aluno ouve a própria voz. Ele vai se acostumando, se acostumando. De repente ele se apega, ele não sabe como aconteceu esse amor próprio. Ele acontece, eu simplesmente amo. Não me explica, não me pergunta como a Cássia Eller fala. Não tem explicação. Você passa a amar a sua voz. É uma coisa assim. E essa é a minha missão hoje, ajudar as pessoas a amarem a própria voz. Só que detalhe, até hoje, juro para vocês, eu coloco a minha voz para lembrar do quanto eu amo ela. Porque essa que está aqui falando com vocês, essa que está aqui completamente aberta. Mas, professor, eu tenho medo de subir no palco. Você sempre esteve no palco da sua vida, você só tem que se conscientizar disso. Sabe por quê que eu subo no palco com facilidade, apesar de eu ser tímido e ninguém acredita? Porque eu descobri que eu só tenho uma coisa para oferecer para as pessoas: a minha verdade. E qual é a minha verdade? Eu faço cocô e xixi. Isso me ajuda a lembrar que eu sou igual a todo mundo. Isso me ajuda a lembrar que a Beyoncé faz cocô e xixi. Me ajuda a lembrar que todos os mais famosos, maravilhosos, eles fazem cocô e xixi. Não tem essa de soberba, somos seres humanos. E eu gosto de fazer xixi, eu gosto de fazer cocô, eu gosto de falar das verdades, eu gosto de falar da sexualidade, eu gosto de usar minha voz livre, porque ela foi castrada. Eu não podia falar de sexo, eu não podia falar cocô e xixi. A Xuxa não fazia cocô para mim, meu Deus do céu, ela era a rainha, ela não podia fazer cocô. Quando eu descobri que a Xuxa fazia cocô, parte de mim se esvaeceu. Nossa, ela é normal. Mas parte de mim abraçou a verdade. E aí que eu comecei a crescer. E é assim que a minha voz, essa que vocês estão ouvindo, foi se desenvolvendo. No próximo bloco, como nossa voz nos ajuda a nos reinventarmos. A gente espera você.